Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, aqui quem fala é o diácono José Alberto. Mais uma vez estou fazendo essa live para testificar da palavra de Deus. E hoje vou tirar algumas dúvidas de alguns inscritos que estão entrando no canal Diácono José Alberto e estão questionando se deixa de dar ou se continua, né? E eles querem tirar dúvidas a respeito dos rituais que foram abolidos por Cristo. Estamos vivendo período da graça. É bem verdade que o mundo ela está passando por três dispensações. Lei de Moisés, olha, que encerrou em Cristo, quando João Batista apareceu pregando, falando a respeito de Jesus, pregando a respeito do reino de Deus. Ele disse: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. A primeira dispensação é lei de Moisés. A segunda dispensação é graça. A graça do Senhor Jesus Cristo se tem manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas está ainda para vir ainda o quê? O milênio, que é esperado pelos judeus. O reinado de Cristo na terra. Mas enquanto isso não acontece, estamos vivendo período de igreja. E eu quero tirar dúvida de muitas pessoas a questão daquilo que se deve ou não ser praticado. Entendeu? Período da graça. Período da lei foi passado. Nós estamos vivendo período da graça. A todas as escrituras, as profecias sempre apontavam para Jesus. As escrituras, porque ele disse: examinar as escrituras, porque cuidar de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, do Senhor Jesus Cristo, apontava para o Senhor Jesus. Depois que Jesus veio, muitas coisas deixaram de se praticar dentro de Israel. Em que sentido, irmãos? Primeiro versículo, que eu vou tomar por base aqui, se encontra em Isaías 43. Isaías 43, e o versículo 18, que diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem vos considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz. Não lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Onde é que vamos chegar? Aonde é que eu vou falar para você algo que possa tirar a sua dúvida daquilo que se deve ou não ser praticado? Eu queria que você lesse, abrisse sua palavra, a palavra de Deus, no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, no capítulo 23. Livro de Jeremias, capítulo 23. Tirar sua dúvida aqui a respeito dos rituais. A questão do rituais judaicos. Aquilo que foi abolido por Cristo na cruz, que não se deve mais praticar. Vamos lá. Jeremias 23, o versículo 8 diz assim: mas vive o Senhor que fez subir, que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte,
e de todas as terras por onde os tinha arrojados, e habitaram na sua terra. Vou repetir novamente. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe as gerações da casa de Israel, que da terra do norte, e de todas as terras por onde tinha passado, e habitaram na sua terra. Agora vamos lá para Gênesis, no capítulo 15, e o versículo 16. Deus disse para Abraão, dizendo: a quarta geração tornará para cá. A quarta geração tornará para cá. Então Israel, os descendentes de Abraão até chegar em Canaã, estava em terra que não era sua, terra que não era deles, e que ele ia passar por outras terras que não seria ainda deles, mas ele ia habitar em sua terra, chamada terra de Canaã. E de Abraão até os seus descendentes chegar lá, foram 949 anos sem praticar dízimo, debaixo só de única prática chamada circuncisão. No capítulo 17 de Gênesis, você vai ver que Deus chega para Abraão e diz: Abraão, todos aqueles que nascerem no meio de ti, seja eles livres, comprados por dinheiro, servo, todos eles vão passar pela circuncisão. Isso será praticado de geração em geração. Lá em Abraão, com a presença de Melquisedeque, quando Abraão saiu para matar os 4 reis e para livrar Ló da mão dos 4 reis, que Ló foi levado cativo, Abraão praticou ali uma matança. Abraão matou, Abraão pecou, matou, e as promessas na vida de Abraão estavam agora rachadas. As promessas que Deus fez na vida de Abraão, Abraão estava agora, irmãos, em falta. Estava em falta com Deus, por quê? Porque ele preparou 318 homens nascidos entre ele, homens que nunca se envolveu numa guerra, homens que nunca mataram. Abraão nunca tinha matado. Os homens de Abraão também nunca tinham matado. Abraão, por saber que Ló foi levado cativo, ele preparou 318 homens, foi lá, e para livrar Ló, matou os 4 reis, quem estava no poder do rei, tomou o que era do rei, trouxe o que era de Sodoma e Gomorra e trouxe a Ló com toda a sua fazenda. Lá vem Abraão, da onde, irmãos? Capítulo, a Bíblia diz, para você entender a questão, por que Melquisedeque veio a Abraão, é preciso você estudar a respeito de sacerdote. Para que servia um sacerdote dentro de Israel? Para que servia o sacerdote? O sacerdote tinha 3 funções específicas e uma responsabilidade entre eles. O que era? Passar a lei de Deus para o povo, prestar o sacrifício pelo povo e interceder pelo povo. No capítulo 5 de Hebreus, o versículo 1, você vai saber para que Deus levantava um sacerdote dentro de Israel. Aí no capítulo 7, lá vinha Melquisedeque como rei de justiça e como sacerdote para avaliar a situação de Abraão. Primeiro, rei de justiça, você sabe para que serve um rei de justiça? Para avaliar a situação do indivíduo. E como sacerdote, para prestar o sacrifício e para interceder pelo indivíduo, pelo pecado cometido. O que foi que Abraão cometeu, irmão? Claro, ele matou naquele dia. Então Deus enviou alguém, uma pessoa física, diretamente a Abraão, para resolver a questão de Abraão e restaurar novamente as promessas na vida de Abraão. Onde é que se encontra isso, irmão? Salmos, livro de Salmos 77, versículos 7 e 8.
Aí você vai ver ali que Deus se compadecerá, que Deus se renova novamente ali as promessas na vida de Abraão. Aí você vê como é que as coisas. Melquisedeque vai embora, né? Pega o dízimo de Abraão, que é o despojo da guerra, aquilo que ele tomou do inimigo, né? Tomou do inimigo, aquela oferta ali, aquele dízimo foi pela oferta da culpa, da sua, Abraão, consciência pesada, matou naquele dia, manchou sua mão de sangue, as promessas na vida de Abraão rachada, praticamente quebrada. Aí Melquisedeque veio, para quê, irmão? Para restaurar as promessas na vida de Abraão. E Deus mandou Melquisedeque, representando ali a figura do Senhor Jesus Cristo. Lá vinha Melquisedeque trazendo o que, irmão? Pão e vinho. Pão e vinho, o que representa o vinho? O sangue do Senhor Jesus Cristo. O que representa o pão? O corpo do Senhor Jesus Cristo. Houve ali o ritual? Sim, houve o ritual. E resolveu a questão de Abraão? Sim, Melquisedeque foi embora e nunca mais voltou a Abraão. Abraão morreu com 175 anos, nunca mais viu Melquisedeque. Por que ele não viu mais Melquisedeque? Porque Abraão nunca mais se envolveu numa guerra. Porque Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E dali por diante Abraão nunca mais se envolveu numa guerra. Mas a questão é dos rituais. Se de Abraão até os seus descendentes chegar em Canaã, foram 949 anos sem praticar esse ritual chamado dízimo. Por quê, irmão? Porque não tinha terra. Porque não tinha terra. Eles foram, escravizados por 430 anos em terra alheia que não era sua, terra que não era sua. Como Deus disse para Abraão no capítulo 15: o teu descendente será cativo. Será cativo por 430 anos, 400 anos. Mas o total foi 430 anos que eles passaram cativo em Israel. E foi ali, irmãos, no Egito, que eles passaram esse tempo. Depois que eles saíram do Egito, foram para Canaã, passando mais 40 anos no Egito. No deserto, até chegar em Canaã, foram 949 anos sem praticar esse ritual chamado dízimo. Eles só vieram praticar os dízimos quando entraram em Canaã. Onde é que está escrito, irmãos? No livro de Josué. Livro de Josué, no capítulo 13 ao capítulo 22. Começa ali, Josué, repartir as terras entre as 11 tribos, deixando uma tribo de fora, que é a tribo levita, a tribo dos sacerdotes, onde ele ia cuidar dessa tribo. As 11 tribos iam cuidar dessa tribo, levando o que, irmão? 10% da sua cria, 10% do que ele criava, do que eles plantavam, daqueles que eles cultivavam. Levava 10% para o sacerdote levita, porque não tinha herança entre eles, e era repartido esse dízimo entre as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. Onde é que está escrito, irmão? Deuteronômio, no capítulo 14, o versículo 22 ao 29. Era repartido ali os dízimos. Era repartido ali os dízimos entre as 5 classes de pessoas: levitas, viúvas, os órfãos, estrangeiros e os pobres. Mas quando o Senhor Jesus Cristo chega, estão os judeus debaixo desses rituais: dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica. Aí no capítulo 27 de Mateus, Jesus está na cruz. Lá dentro do templo de Salomão, a casa do tesouro, o véu se rasga de alto a baixo em 2 pedaços. Aí o sacerdote levita, todos que estavam debaixo desses rituais,
era para ter parado. Pararam? Não, eles não pararam, continuaram nesses rituais. Nesses rituais, por quantos anos, irmãos? 70 anos. 70 anos eles permanecem debaixo desses rituais. 70 anos na frente, 70 anos na frente, Roma vem, invade Jerusalém e destrói o templo totalmente, se cumprindo a profecia do capítulo 24 de Mateus. Quando Jesus, no capítulo 23, sai de dentro do templo, indignado com a situação da liderança de Israel, indignado, Jesus sai fora. No capítulo 24, os discípulos mostram a estrutura do templo para Jesus. Jesus disse: não vê tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado, destruído. 70 anos lá na frente. Hoje, Israel, os judeus estão sem templo há mais de 2000 anos, sem praticar esses rituais. Sem praticar esses rituais, porque a casa do tesouro caiu. A casa do tesouro caiu e os judeus não praticam mais estes rituais como dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica. Por quê, irmão? Porque não tem o templo. Israel, os hebreus não dizimaram por falta de terra. Não tinha terra. Eles iam para sua terra ainda para dizimar lá, para praticar essa prática. Mas para de Abraão até eles entrar lá foram 949 anos. Aí eu pergunto, cadê o devorador, o migrador das finanças de Abraão e dos seus descendentes? Agora judeus permanecem lá, adorando a Deus lá no Muro da Lamentação, onde o lugar do templo era o lugar do templo. Estão lá querendo, planejando construir o terceiro templo para voltar a praticar esses rituais. Quando Jesus não botou no coração deles, não fazer mais o templo, até se cumprir o tempo dos gentios. Até o tempo que o evangelho do reino for pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Porque Jesus disse: vós sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins das terras. Aí Jesus está aí. A igreja, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros salvos, pregando a graça do Senhor Jesus Cristo, pregando a salvação na pessoa de Jesus, não pregando rituais, não estão pregando Moisés, né? Não estão pregando Moisés, sim pregando a Cristo, né? Esses que estão verdadeiramente pregando o evangelho da graça sem mistura, é verdade? Aí você vê 949 anos, com mais de 2000 anos de lá para cá, que você vai avaliar, dá mais de 3000 anos, esse povo sem dizimar, sem estar debaixo dessa prática. Aí eu pergunto, cadê o devorador, o migrador das finanças de Israel? Desse lado da finança do povo judeu, que segundo os comentaristas, aqueles que gostam de falar a respeito de progresso, sucesso, eles valiam e botam Israel como cabeça e testa das nações, como uma nação abençoada e os judeus abençoados. Aí eu pergunto, judeu não dá mais dízimo? Não dá dízimo por não ter o templo, não ter a casa do tesouro. E por que você acha que saindo lá de Israel e vindo para outras nações, está aí o sistema religioso querendo que você pratique esses rituais quando o povo judeu não pratica mais? Para quê? Para quê? O que é que diz Paulo no capítulo 5 de Gálatas e o versículo 4? O que é que diz? Se vós tentar ser justificado, se você quiser você tentar ser justificado pelas obras de Moisés, pelas obras da lei, da graça tem decaído. Se você tentar justificar-se porque eu dou dízimo, porque eu guardo sábado, porque eu faço festa, alguma coisa, ritual judaico, e você se levar por isso e achar que está salvo, você está perdido, irmão. Da graça tem decaído. Paulo diz: se você tentar se justificar pelas obras da lei, da graça tem decaído. Você caiu da graça por estar praticando esses rituais: dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica. Aí Paulo está falando no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Paulo está lá falando no capítulo 13 e o versículo 39. Paulo está dizendo:
Tudo que não pudesse ser, tudo aquilo que não pudesse ser justificado pela lei de Moisés, por Cristo é justificado todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei de Moisés é Cristo. Aí, meus irmãos queridos, meus irmãos amados, está aí o judeu sem praticar esses rituais, sem fazer mais esses rituais. Aí o povo agora, meu Jesus, irmão Alberto, meu irmão, 37 anos nunca de dízimo. Mas estamos vivendo o período da graça e precisamos também de dinheiro. Sim, precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro sim, porque o próprio Senhor Jesus Cristo tinha ajuda, que era o seu tesoureiro. Não tinha nada a ver com o templo não, viu? Não tinha nada a ver com o templo de Jerusalém não. Não tinha nada a ver com o templo de Israel, o templo de Salomão. Tá? Porque lá tinha os sacerdotes que juntavam lá os dinheiros, a oferta alçada e os dízimos que era levado para lá. O Senhor Jesus Cristo tinha o seu tesoureiro que era Judas. Então Judas pegava ali as ofertas. Porque as ofertas, lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 e 8, cada um contribua voluntariamente aquilo que propôs no seu coração. Aquilo que propôs no seu coração, porque você tem que dar com alegria, porque Deus há de te abençoar. Dá com alegria. Se você quiser dar mais do que o dízimo, se você quiser dar, se não tem, dá a oferta da viúva. Mas que oferta da viúva? Dízimo da viúva não, meu irmão. Oferta da viúva. Porque o dízimo era para a viúva, viu? Pensa aí, tá bom? Dízimo era para a viúva, para os órfãos, para o estrangeiro, para o pobre. Ela foi lá e botou uma ofertinha, viu? Ofertou. Então, se você não tem oferta, oferta voluntária, tá? Se você dá segundo propôs no teu coração, tá bom? E dá com alegria, para fazer a obra de Deus na terra, para ajudar os missionários a pregar o evangelho, para as pessoas fazer mais aí, a obra de Deus. Mas em forma de dízimo, não, meu irmão, não existe. Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro, nunca será dinheiro. Pode ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse, dízimo nunca foi dinheiro. Agora, quando se tratando da oferta alçada, aí você vai ver que a oferta alçada era prata, era o ouro, era o cobre. Irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Então você, meu irmão, que está em dúvida a respeito se dá, se não dá, meu irmão, você medita no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Se você quer se justificar pela obra da lei, da graça tem de caído, meu irmão. Da graça tem de caído. Vai viver pela graça do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque lá em 2 Coríntios, Paulo está dizendo, viver pela graça, você é livre em Cristo Jesus. Você é livre em Cristo Jesus, porque engana aqui, olha só que como está escrito aqui. Olha só que coisa. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, no capítulo 3, diz assim, no capítulo 3, versículo 14, 15, 16, mas o seu sentido for endurecido, se tratando dos judeus que está debaixo da lei de Moisés, que está debaixo desses rituais, mas o seu sentido for endurecido, porque até hoje o mesmo velho está para se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o velho está posto sobre o coração deles, dos judeus. Mas quando se converteram ao Senhor Jesus, então o véu se tirará. Ora, o Senhor Espírito, onde está o Espírito de Cristo, está a liberdade. Então, se você, meu irmão, sai debaixo desses rituais, dízimo, guarda de sábado, festa judaica, outras coisas, Cristo lá na cruz aboliu tudo isso, irmão. O véu se rasgou, o templo caiu. Está aí, judeus, mais de 2000 anos sem praticar esses rituais. É um país abençoado, é um país governado, é um país bem sucedido, mas não tem mais esses rituais lá, meu irmão. Aí trouxeram esse ritual para os gentios, aí está aí o gentio, tudo miserável, tudo destruído, porque Isaías diz, Isaías no capítulo 9, o guia desses povos são mentirosos, e que são guiados por ele, são destruídos, e não tenho mais prazer no jovem, não tenho mais prazer na viúva, nos órfãos, porque são hipócritas.
E só fala doidice, porque depois de ter levado uma lavagem cerebral da liderança, até o jovem, a viúva se deixou se levar pela essa liderança, e Deus não tem mais prazer nessa liderança. Porque tiraram o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, do pobre, tiraram tudo lá em Israel, e Deus está indignado com a situação da liderança de Israel, e Jesus disse, vai cair o templo para que ninguém não viva mais debaixo desses rituais. E tá aí, irmão José Alberto, mais de 30 anos, 37 anos na presença do Senhor, e Deus só tem suprido a minha necessidade. Por que, irmão? Porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, olha que coisa linda, cada um contribua voluntariamente aquilo que você propor no teu coração, dá com alegria, não com tristeza, sabendo que Deus há de te abençoar. Mas em dízimo não, meu irmão, não dá mais essa questão de dízimo e guarda do sábado, isso aqui foi rituais, dízimo nunca foi dinheiro, dízimo nunca será dinheiro. Mas se você contribui para a obra de Deus, glória a Deus, contribui, faça a campanha, faça isso, faça aquilo, mas sem ter esse ritual dentro das igrejas, tá bom? Porque isso é ritual judaico, isso é Moisés, e quem está debaixo da lei de Moisés está debaixo da maldição, tá bom, meu irmão? Agora fica aqui, 949 anos por não ter terra, mais de 2.000 anos por não ter templo, tá bom? E até quando eu não sei. Até se cumprir os dias, o tempo do gentil e as portas fechar, ou a porta da graça está fechando já está fechando, porque agora eles estão com desejo no coração de edificar o terceiro templo, tá bom? E estão aí praticando rituais judaicos. Já tem um terceiro templo aí, né? Já tem um terceiro templo aí em São Paulo, que é de Macedo, né? É de Macedo, chegou mais cedo lá no templo de Salomão e no bolso dos fiéis meteu as mãos. Olha que coisa! Usando o quê? Olha, o suor, usando aí assim, dos fiéis usando o suor. E não é besta não, já comprou mansão, carro importado, avião e a Record. Eita, com quem, irmão? Com ritual judaico. Com ritual judaico, dando dízimo. Eita, faz isso, faz aquilo, quando a casa do tesouro caiu. Meu Deus do céu, mas vamos viver a graça, vamos ganhar as almas para Jesus, pregar o evangelho genuíno, pregar a graça do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus disse, não ajuntei tesouro na terra, onde a traça, ferrugem, consome, ladrão vem, mina, rouba, ajuntai tesouro no céu, disse o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse para aquele jovem rico, vende tudo quanto tem, dá para os pobres, me segue, e terás um tesouro maior no reino dos céus. Tá bom, meu irmão? E foi o judeu, Jesus, judeu, rei dos judeus. Ele não estava pregando progresso materialmente, não, para você enriquecer, para você ter sucesso na vida, essas coisas não. Tem aí os caras aí falando a respeito de judeu, para você progredir, para você ter mais sucesso, ter isso, ter aquilo, quando o Senhor Jesus Cristo é contrário a essas coisas, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo disse, não ajuntei tesouro na terra, não ajuntei, foi o judeu, rei dos reis, rei dos judeus que disse, não ajuntei tesouro na terra, onde a traça, o ferrugem vem e consome, o ladrão vem, rouba e mina, ajuntai tesouro nos céus. Aqueles que quer ser rico, caem em tentações, para a concupiscência e se desvia da verdade. Cai em laço aqueles que querem ser rico. A Bíblia, a palavra de Deus que diz, é no período da graça, não é mais período de lei. Esses caras estão aí, irmão, usando o judaísmo para se dar bem, mas cadê que eles estão pregando graça? Cadê que estão pregando Cristo? Cadê que estão pregando a graça do Senhor Jesus Cristo? Estão pregando a lei de Moisés, fazendo arca, quando a arca não é mais necessário fazer, nem mais dela, nem lembrar mais dela. Jeremias capítulo 3, versículo 16, 17, está lá, não é preciso mais fazer arca de aliança, nem mais nada. As coisas, não me lembrei das coisas passadas, nem das antigas, porque eu farei tudo novo, e raiou a luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías 43 e o versículo 18. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já está aqui o diácono Alberto dando aqui explicação a respeito dessas coisas e tirando sua dúvida a respeito disso aí, meu irmão, tá bom?
O ladrão da cruz não precisou dizimar. Mas Jesus disse mesmo assim: hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? E segue nessa tua fé, irmão. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa, como disse Paulo para o carceleiro. Tá bom? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.